Os anos 90, muita gente fala que foi uma época de pura loucura, em que as histórias eram bem ruins, bem estranhas, bem esquisitas. Mas, vou te falar, não foi só os anos 2000 não. Porque olha só o que saiu, gente. O crossover mais inusitado de todos, com o mais clichê de tudo, que é um vilão extremamente megalomaníaco, e que, sinceramente, eu não sei como a Liga da Justiça não derrotou ele fácil. Mas eu vou contar os detalhes apresentando para vocês Liga da Justiça versus Wildcats. Esse crossover aqui, que saiu, sim, no início dos anos 2000, 2002, tem essa trama pra lá de maluca, com viagem no tempo, viagem dimensional. Cara, é uma loucura que só, mas eu vou contar mais detalhes pra vocês depois do like de vocês. Isso aí, deixa esse like, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E me fala aí, vocês já leram essa história? Leram quando saiu? Eu lembro de quando saiu, cara, mas na época eu não comprei. Mas vamos lá. Então, bora pro vídeo. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd, Augusto aqui nos fala. E hoje, meus amigos, é dia de crossover de Liga da Justiça e Wildcats. Aqui, meus amigos, a gente já vai começar com o seguinte. A aventura já começa ali com a Liga da Justiça e viagem no tempo. O vilão chama-se Epoch. Talvez venha de época, muito provavelmente. Então, um nome bem genérico. Ele é um vilão megalomaníaco que não só quer dominar o mundo, ele quer dominar o espaço-tempo. Mais megalomaníaco que isso, acho que não tem também. É bem difícil, né? Porque afinal não faz diferença se ele está no futuro, no passado, no presente, se é no planeta Terra, se é em outro planeta, isso não faz a menor diferença. Ele vai estar dominando. Ele é tipo o Kang da Marvel. Só que o Kang da Marvel, honestamente, é bem melhor, na minha opinião. Enfim, aqui a Liga ela é composta pelo Superman energético azul. Sim, na época, o Superman tinha sido dividido ao meio. Após o retorno do Superman, isso, passou-se um bom tempo. O Superman se dividiu em dois. Ficou o Superman energético azul e o vermelho. Ambos têm personalidades levemente diferentes. Ambos são Clark Kent. Só que, na forma humana, eles são simplesmente humanos mesmo. Eles não têm super força, essas coisas. Como assim, um pacote padrão. E nas formas energéticas, eles utilizam energia apenas. Eles não têm aquela coisa normal do Superman. A super força é basicamente um super ataque de energia concentrado, transformado em matéria física, como se fosse o Lanterna Verde. Então, ele é bem diferente. Nós temos a Mulher Maravilha no grupo, o Flash, o Wally West, Batman, Aquaman que não está nessa história, para ser sincero, ele nem aparece. E temos o Lanterna Verde. O Batman, ele está logo aqui abaixo. Cara, essa versão da Liga da Justiça, honestamente, eu não acho ruim. Não acho ruim. É uma formação bem legal, na minha opinião. Tirando essa questão do Superman energético, que na época eu achei meio estranho. Ainda acho meio um pouco estranho, mas tudo bem. Essa parte a gente deixa. Mas a gente tem uma formação que, na minha opinião, é uma das mais poderosas. Porque nós temos aqui Kyle Rayner como Lanterna Verde. E eu bato nessa tecla toda vez. Kyle Rayner é o cara mais esquecido da DC. É um dos mais esquecidos. Um dos heróis mais poderosos da DC. Eu já mencionei aqui, o cara já fez coisas absurdas. A gente tem realmente o John Stewart como um ícone. E o Hal Jordan. Porque o Hal é pelo histórico dele, né? Ele tem uma grande história como Lanterna Verde. E o John por causa da animação da Liga da Justiça. Mas todo mundo se esquece que Kyle Rayner apareceu bem antes de John Stewart no universo animado da DC.
Aquele do Superman, do Batman, da Liga da Justiça, o Kyle foi o primeiro a aparecer. O John só veio aparecer depois, lá na Liga da Justiça. O Kyle apareceu na animação do Superman. Pra você ter uma noção. Então, a gente tem um cara que é absurdamente poderoso, o cara com a criatividade gigantesca, uma força de vontade enorme, mas que foi esquecido do rolê. Nós temos o Flash Wally West, que sim, esse sim teve uma construção também muito boa, tanto nos quadrinhos quanto nas animações. Né? O Flash da Liga da Justiça do desenho é o Wally West, não é o Barry Allen. Então, ele tá em ambas as histórias e ele funciona super bem, é um personagem muito legal. Claro que com o passar dos anos, alguns editores meio que arrebentaram com a história dele, mas enfim, detalhes. E aí nós temos esse vilão nessa história, o Epoch. Essa aqui é a primeira aparição dele na história. É um cara com uma roupa megalomaníaca demais, gigantesca. E ele é realmente um vilão bem genéricozão mesmo, bem genérico. Não tem, assim, grandes coisas nele. Aqui nós temos essa formação aqui da Liga, né? Como eu mostrei. E a dos Wildcats. A gente tem o Bandoleiro, Lacuna, essa menina que eu sempre esqueço de nome, a Devota, o Marreta e o Majestic. Os Wildcats não estão completos aqui. Existem outros personagens, mas não estão completos. Estão só aparecendo esses 5 para contrastar com os outros 5 da Liga. Que na época, tá? Na época, a Liga da Justiça dessa formação tinham 7 membros. Não eram 5. Tá? Não eram 5, eram 7. Mas, enfim, mero detalhe. Falta, como eu disse, faltava o Aquaman aqui e mais um outro personagem, como Electron ou o Caçador de Marte. Se não me falha a memória, era o Caçador de Marte, um dos membros na época. E aqui a gente vai ter essa viagem pelo tempo, em que eles vão realmente viajando pelo tempo, vão passando por diversas épocas. A gente tem aqui até a aparição da Sociedade da Justiça, que é o Lanterna Verde original, né? O Flash original e o Sandman. Acho que é o Wesley Dodds. E a história ela vai prosseguindo. Ela vai seguindo até eles fazerem esse encontro com os Wildcats. Só que quando eles se encontram, é óbvio que dá treta. Sempre assim. Sempre tem essa treta entre as equipes. É normal. Todo crossover tem que ter uma treta entre eles. Então, já começa por aí. E a partir daí a história vai se desenrolando com eles tentando derrotar o Epoch. Eles arquitetam um plano relativamente mirabolante. Relativamente, tá? Mas é funcional e realmente vai dar certo. Isso é óbvio que vai dar certo no final. Mas, assim, o meu problema com essa história, o único problema... mas, claro, a gente tem 68 páginas, né? Não dá pra contar uma história gigantesca e absurdamente boa nesse meio tempo. E talvez esse tenha sido o problema. Esse crossover, ele precisava de mais páginas e precisava de um vilão que não fosse tão genérico. Um vilão com alguma coisa a mais. Um plano mais elaborado. Sabe? Uma coisa assim que realmente tivesse uma união entre as equipes, algo que fosse, sabe, intrínseco, sabe, comum a ambas as equipes. Acho que é isso que estava faltando. Porque os Wildcats caíram de gaiato na história. E a gente já começa com a história em andamento. A gente não tem ideia de onde esse Epoch veio. De onde é que ele surgiu. Ele já veio de outra história? Eu sinceramente não sei. Então é realmente uma história bem aleatória mesmo. Mas bem aleatória. O que honestamente pra mim foi uma coisa ruim. Ver o crossover é legal? Ver o crossover é legal sim. É maneiro.
É muito bom ter essas histórias assim, que os personagens se juntam de universos diferentes. Isso eu acho muito maneiro. Só que, quando você bota uma coisa em comum entre eles, desde o início, aí funciona bem. Vou citar um exemplo para vocês. Vingadores e Liga da Justiça. No início da história, a gente tem um problema em comum. Esse problema em comum reverbera nas histórias de ambos os grupos, para que ambos os grupos se unam no final, ou lá pelo meio assim, né, se unam para poder derrotar este problema em comum. Perceba, o problema ele é apresentado, ele é introduzido, desenvolvido e resolvido. Passou-se um tempo, sabe? Aqui a gente teve um desenvolvimento, a gente teve um processo para aquilo acontecer. Aqui é muito rápido. Esse para mim é um problema. Mas claro, eu nunca iria saber disso se eu não tivesse lido esse quadrinho. Pode ser que esse vilão retorne em alguma outra história, ou até mesmo seja adaptado para uma versão em série, live action, ou para algum filme no DCU, porque os Wildcats fazem parte da DC. São personagens da DC. Eles não são personagens da Marvel. Então, que sim, nós tivemos crossovers de Wildcats com os X-Men. No período lá dos anos 90, do início de 2000, tivemos sim. Então, poderia ter acontecido? Poderia, mas como os Wildcats fazem parte da DC atualmente, então eles podem ser introduzidos, né, no DCU, ou podem ser utilizados numa série também do DCU, ou até numa animação. Então, sinceramente, funcionaria muito bem se tivesse uma animação desse gênero, botando alguma coisa para juntar os dois grupos. Aí, acho que funcionaria muito melhor. Ou até um quadrinho em que eles se juntassem e tivessem algo com melhor desenvolvimento também. Mas é um quadrinho, honestamente, eu dou nota 6. Assim, ele passa. Mas não é o melhor quadrinho de todos, com certeza. Dos crossovers que eu já trouxe aqui, esse aqui, sinceramente, foi o mais fraquinho. Mas, tudo bem, faz parte das leituras, a gente tem que ir conhecendo e aprendendo sobre elas aos pouquinhos. Mas fica aí a minha dica para vocês, se vocês quiserem ler, esse quadrinho é até divertido. Então, vale a pena a leitura para conhecer os dois grupos também, nessas formações, e ao mesmo tempo para você se divertir um pouco. Então, fica a minha dica para vocês conhecerem Wildcats e Liga da Justiça. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito em breve trago outros crossovers para vocês. Se você quiser conhecer essa história, eu vou deixar aqui embaixo o link se eu encontrar esse quadrinho para vocês poderem adquirir. Porque, no mínimo, vale a pena a diversão e também para conhecer um pouquinho dessas duas equipes. E se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, meus amigos. Isso aí, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Deixe o seu like, comente e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê na próxima e boas leituras para todos nós. Valeu!